Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, bom início de domingo, dia 10 de março. Eu sou Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. E esse é o vídeo clássico por volta das 6 da matina. Quem toma um café da manhã comigo acompanha aqui o nosso cenário macro e também uma atualização técnica e de algumas vezes, a depender da agenda também de fundamentos, da Itaúsa. O papo de hoje não vai ser diferente, pessoal. Seja muito bem-vindo, bom café da manhã a todos. Compartilhando aqui as principais pautas do vídeo. A gente vai falar sobre cenário macroeconômico doméstico e internacional, cresce para Genial, nossa parceira aqui do canal. Vamos falar sobre curva de juros novamente, pessoal. Então vou falar sobre curva de juros americana, ciclo monetário por lá, como que a gente pode aproveitar esse ciclo aqui para valorização dos nossos ativos. A nossa curva de juros teve um evento especial essa semana, evento Petrobras, balançou bastante mercados. Passadas as curvas de juros, pessoal, eu vou entrar em Commodities Futebol Clube. Então o vídeo de hoje vai ter ouro, vai falar sobre petróleo, vai falar sobre minério de ferro, vai falar sobre soja, tá? E por fim a gente vai entrar na parte quantitativa do Ibovespa, legal? Com o cenário técnico. Vou falar sobre a Petrobras novamente para vocês, não aqui especificamente da Petrobras, mas um relatório feito esse final de semana pelo pessoal da Levante. Vai ser o merchan, vai ser o conteúdo complementar ao vídeo de hoje e curioso, já que essa semana eu postei vídeo da Petrobras para você, está aqui no canal, vou deixar nos cards, vou deixar na descrição também e vou fazer uma atualização da Petro, faço um convite especial para todos, tá? E aí eu finalizo o vídeo falando da Itaúsa, da minha call coberta, da minha ordem limitada, onde está, qual que é o cenário da Itaúsa para esse mês de março, que se encaminha para o fim da primeira quinzena, semana que vem, certo? Disclaimer na tela, eu sou Bruno Mazzoni, analista CNP e técnico. Seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos aqui no YouTube, canal onde falo pelo menos uma vez por dia, pessoal, sobre uma tese de investimentos, como hoje é o caso da Itaúsa. Se é acionista, já manda bala no like. Eu sou para longo prazo, então um disclaimer sempre na tela. Mas o canal Clube dos Dividendos também fala sobre empresas fora do radar, dividendos, cenário macro, fundamentos e análise gráfica. Se você gosta desses conteúdos, considere se inscrever nessas pautas, né? E ative as notificações. Como eu falei, os vídeos são diários. Pessoal, vamos lá. O que nós tivemos na ponta de notícia macroeconômica semana passada? Acho que a principal notícia é do setor externo investindo no país, investimento direto, o IDP, né? Veio bem acima. Mas a gente começou o cenário doméstico com um recuo na produção industrial de 1,6%, apesar do recuo veio em linha com as expectativas, então não fez preço, vamos assim dizer. O que fez preço, o que faria preço na parte positiva, pessoal, tá aqui, ó, investimento direto no país surpreende, vem acima das projeções, o que ajuda a entender por que a bolsa sofre de janeiro para cá e o dólar não, né? O dólar está estável. Então tivemos uma enxurrada de dólar para o país, o investimento direto é um investimento ali que troca a bolsa por renda fixa, que pode de repente ingressar no país como investimento de longo prazo, sem dúvida nenhuma, tem que esmiuçar ali, mas nós temos hoje 5 commodities, né? Sendo 5 commodities, nem digo tanto, né? Mas petróleo, tá? Minério de ferro, soja, tá? E a quarta, então, e mais bacana, também ainda bacana, é o nosso juros. Então, o investimento direto no país veio também por captação de renda fixa e aqui bem legal, tá? Aqui veio bem interessante, balança comercial positiva, superávit. Nós temos aqui dentro das partes macro que compõem ali o risco Brasil, pessoal, uma boa notícia, com o investimento direto vindo acima das projeções, do topo das projeções. Então aqui acho que uma notícia bem bacana. Resultado fiscal de janeiro, um superávit de 102 bi, também bem legal, embora já anunciado ou pré-anunciado pela Fazenda, pelo próprio Haddad. Tá? Então aqui corrobora o otimismo do Roberto Campos com a política monetária do Banco Central. Então está super conversado com a Fazenda e também aí o otimismo da Fazenda para com a arrecadação, de fato não foi na goela, né? Não foi no gogó, aconteceu. Tá? Mercado de crédito, concessões de crédito recuam 0,3 na comparação mensal, aqui sem nenhum grande impacto econômico e de preços. O payroll, pessoal, nos Estados Unidos, criação de vagas de emprego veio acima do esperado, 275 mil empregos no setor não agrícola. Porém, apesar de ter superado o teto, no agregado, ali, quando a gente esmiuça, né, as continhas de quais foram as indústrias, se teve inflação de salário ou não, o emprego ele veio até que benigno. Tá? Então o mercado ali acabou tendo a oscilação clássica quando saiu a notícia, mas ao abrir o payroll, ele veio positivo, tá? Sem grandes pressões para a inflação, certo? Apesar do número acima do esperado. Decisão do Banco Central Europeu manteve juros,
tudo esperado. PMI da zona do euro sobe para 49,2, importante. Então, Alemanha mostrando sinais aí de recuperação, China mostrando sinais de inflação, coisa que não se via há um bom tempo, saiu na sexta-feira à noite, tá? Então, nós temos alguns ventos favoráveis, pessoal, no quesito consumo, crescimento, voltado para o mundo de commodities. Tá? A gente tem esse misto acontecendo, ou pelo menos não definhando, apesar da China não ter mostrado grandes dados econômicos, como a gente vê ali um crescimento mais lento, esse crescimento existe. E os 5% que foi proposto esse ano, pessoal, apesar de não ser grande notícia no curtíssimo prazo, é uma notícia que mantém as commodities, quando for falar delas, aquecidas. Tá? Agora, o que a gente tem que olhar, na minha opinião, no mês de março, pessoal, é ciclo monetário nos Estados Unidos. Por quê? Porque as expectativas agora, pela primeira vez no ano, ou pela primeira vez desde novembro, elas aparentemente estão sinérgicas entre comunicação do Fed versus o que o mercado precifica na curva. Então agora a gente tem lá as projeções do Fed Watch, mercado olhando muito mais para junho, julho, no início do corte, do que para março, do que para abril, do que para maio, tá? Como estava sendo precificado nos últimos 2 meses. Então, isso é importante porque a gente começa a ter agora a curva de juros americana, essa é a curva de 10 anos, tá? Cedendo, ainda não fazendo preço para os emergentes de maneira geral, mas pelo menos trazendo uma ancoragem melhor, ou seja, um sincronismo melhor. Curva de juros por lá está mais pautada, agora mais fundamentada com a leitura narrativa mercado versus o que o Fed quis. Então agora a gente tem uma ancoragem legal, sem grandes surpresas, e essa curva de juros, com essa narrativa, com essa sincronia melhor, ela começa a se estabilizar. Então vamos dizer que os Estados Unidos estão no nosso 2022, tá? Naquele agosto de 2022, aproximadamente ali, quando a gente parou de subir juros, mas também ali em setembro, outubro, o BC azeitou e não se tinha nenhuma dúvida sobre a comunicação do BC da manutenção. E aí, a partir do momento que ele foi se aproximando de agosto de 23, por exemplo, tá? Que o corte de juros se deu ali, o mercado já ali em maio aproximadamente, a gente pode colocar, talvez um pouquinho antes, abril, tá? Já tinha uma expectativa muito ancorada com o agosto sendo o mês do corte. Tá? Isso está chegando nos Estados Unidos agora. Tá? As expectativas de quando o Fed tem uma iminente corte de juros, vai ter um corte de juros, me parece que está cada vez mais próxima com as expectativas do mercado, com as projeções do Fed Watch que eu coloquei para vocês. Esse momento é importante, tá? Porque a gente não tinha esse sincronismo. Tá? O mercado querendo que o Fed cortasse em março e o Fed dizer, não vou cortar, cara, não vou cortar. Isso não gerou ruído no S&P, porque os resultados corporativos vieram acima do esperado, as techs voando, etc. Mas para os emergentes gerou. Então essa falta de sincronia entre narrativa de Wall Street e o Fed custou, na minha opinião, ali, além do protagonismo das Big Techs, das 7 magníficas ou das 4 magníficas, por exemplo, mais um juros de 5,25, 5,5, custou fluxo para os emergentes. Esse fluxo saiu e apostou aonde estava indo muito bem outro obrigado e onde estava claro. Resultados corporativos fortes, tá? E renda fixa americana. Bacana. Agora, pessoal, a gente entra no hiato, e essa é a minha narrativa, pelo menos é esse meu cenário base, né? Mais do que narrativa, que nós vamos ter ali mais um resultado corporativo vindo dos Estados Unidos. Resultados esses já com dados econômicos não tão pujantes e já mistos, bem mais mistos do que outrora. Então a gente pode ter e deve ter, com a curva de juros americana agora cedendo ou lateralizando barra cedendo e as expectativas de corte cada vez ficando mais assertivas com aquelas que o BC quer que o mercado tenha, ou pelo menos que o BC espera que o mercado tenha, a ancoragem ocorrendo, esse fluxo residual, não todo ele, tá? Mas o residual, pessoal, que já vai fazer toda a diferença pra gente, deve vir para emergente. Então eu acredito que a gente tem uma janela entre março e abril e maio, ainda que tumultuada, para emergentes, nos gráficos de um Ibovespa da vida, de um México da vida, ainda laterais e bem difíceis de se ter tendência, mas o fluxo deve voltar. A gente deve voltar a ver na B3 captação ali positiva de saldo estrangeiro. Essa é a minha expectativa, tá? Porque o trade norte-americano ali da incerteza, ele vai murchando e aí o dólar perde, né, aquele destino do capital e os emergentes podem ganhar esse destino. Talvez ali com uma balança alemã ganhando tração, a China mantendo dados ok, talvez até lançando algum tipo de estímulo, tá? Mas principalmente
os Estados Unidos murchando um pouquinho desse sugar de fluxo, pondo no bolso o que subiu o S&P nesse primeiro trimestre, e a gente pode ter um trimestre, né, um trade macro, emergentes. Tático, pessoal, mas ainda assim para emergentes. E essa é a minha expectativa, que a partir de maio e abril, a gente tem a curva de juros americana, que é esse gráfico estável, junto com a nossa, que também começa a ter um mesmo movimento estável, só que nós já fechamos substancialmente. Então nós temos pouco ou menor gordura para fechar. Agora, quanto mais claro o mercado e Fed tem a visão, ou seja, quanto mais sinérgica essa visão está, pessoal, mais fluxo traz para emergente essa curva fechar, tá? E mais no emergente, nós vamos ter clareza de até onde podemos ir nos juros. E isso destrava valor. E esse destravar de valor, pessoal, minha opinião, será nesse segundo trimestre. Por que eu digo isso? Porque o segundo semestre, tá, do ano, ele vai ser difícil, tá? Vai ter eleição, vai ter muita coisa, tanto nos Estados Unidos como aqui. Então eu acredito que se há uma janela para a gente fazer fundo nos emergentes, essa janela é agora, março, abril, maio. E se há uma janela para a gente subir, se valorizar, bater CDI, bater inflação com renda variável, por causa da queda dos juros, por causa da ancoragem melhor e sinérgica entre curvas de juro ou curva americana e o que o Fed quer, essa janela de alta, então, se dá ali pós segunda quinzena de maio, a gente vai estar falando ali do finzinho de maio, junho e julho, que é onde eu acho que o mercado sobe. Então a acumulação está no seu melhor momento de renda variável no ano agora, mas o desfruto, ele não necessariamente vem nesse segundo trimestre aqui. Por quê? Pessoal, tem temporada corporativa e ainda não está tão claro quando que vai ser cortado. Ainda não temos os dados americanos ali arrefecendo o suficiente para esse fluxo sair de lá e taticamente vir para emergente surfar o que não foi surfado de janeiro para cá. E os dados, pelo menos do Brasil, tá, estão ótimos, macroeconômicos, para o curto prazo. De novo, tático, maio a julho, eu acho que quem acumular vai bater, quem acumular agora, né, março a maio, e surfar a onda que eu espero ser de alta entre maio e julho, vai bater CDI, vai bater inflação, vai bater qualquer índice, beleza? E aí sim, julho para frente, segunda quinzena de julho, agosto, setembro, aí vai ser mais truncado, a bolsa volta a ser tática, talvez, a ser lateral, simplesmente porque a gente tem movimentos... notícias, né, e eventos, perdão, muito fortes, né, como a eleição americana sendo o principal evento macroeconômico. Então, pessoal, a nossa curva de juros se movimentando do jeito que está, nessa semana específica teve mais Petro do que gringo, né, vamos dizer assim, fazendo o preço na curva de juros, mas ainda tem prêmio aqui para ser capturado. É isso que quero dizer, pero não mútil. Quem tem mais prêmio é a curva de juros americana. E ela vai impactar, mesmo que a nossa não feche, tá? Ela vai impactar os ativos de risco. Certo? Então, eu olharia para a curva de juros americana e dólar. Tá? O dólar está estável, os fundamentos macroeconômicos estão ótimos para o curto prazo. Agora, para o longo prazo, pessoal, eu quero dizer assim, poxa, a bolsa vai subir de maio até dezembro. Olha, já não tenho já não apostaria nisso, tá? Então, por mais que eu aposte nessa janela do terceiro trimestre, do segundo para o terceiro trimestre de valorização, é uma aposta que não deixa de lado ouro, que não deixa de lado renda fixa americana, que não deixa de lado nossos títulos corporativos privados, debêntures aqui, IPCA+, vários, tá? Ou mesmo IPCA+, do Tesouro, não deixa de lado, não morreu, tá? Por quê? Ouro tá na máxima, pessoal, e subindo. Isso não é um sinal de que, opa, tá tudo bem. Os mercados estão confortáveis com o bull market. Não, você pode dizer que o ouro tá subindo pra caramba na expectativa ou de um crash, ou de que o Fed realmente vai cortar juros, tá? Então, o mercado de ações subindo junto com o mercado de ouro, pessoal, na parte positiva é o seguinte, poxa, a Fed vai cortar juros para baixo, ouro para cima, dólar para baixo. O ouro tá dando sinal antes do dólar. DXY tá lateral. O ouro tá dando sinal antes da curva de juros, tá? Então aqui, para quem tá otimista com emergentes, é um sinal por hora bom, adicional, tá? Para minha narrativa construída com vocês nesse vídeo aqui, mas também não deixa de ser um sinal de que esse cara aqui, ouro, sobe do jeito que tá subindo, muito também pela possível recessão no radar, tá? Porque ganhar tração, ouro e valorização por causa do corte de juros é uma coisa, mas do jeito que ele está subindo, é estilo Bitcoin. Tá subindo estilo Bitcoin nesse mês de março aqui, tá? Então, esse sinal do ouro, junto com commodities clássicas como petróleo tá estável, ótimo para a economia real, mas petróleo estável, minério de ferro cedendo, mas nos últimos 12 meses estável também, soja, tá? Cedendo,
de 2022 para cá. Como nós não temos cobre, minério, petróleo voando junto com ouro, ou seja, aquele trade emergente, crescimento econômico nítido, nós temos muito pelo contrário, estabilidade em algumas commodities, quedas em outra e ouro subindo. O ouro subir não é necessariamente o trade de consenso de crescimento econômico, é também um trade de proteção, é também um trade de você olhar ali com mercados receosos para um futuro próximo. Então, esses gráficos aqui, pessoal, passei rápido pelas commodities para o vídeo não ficar muito longo, com ênfase ali no ouro como pole position, é simplesmente para evitar que, vamos supor que eu acerte, a bolsa mande bala, faça fundo em março, abril ou em maio no máximo, e decole lá em junho, julho, a narrativa seja, putz, mundo de caixinhos dourados. Não ache, pelo menos a minha opinião, nunca é recomendação, não vá 90% renda variável, 10% renda fixa. Tá? Seja equilibrado ali, porque não há consenso por hora. E o segundo semestre eu acho que vai ser craque em trazer a falta do consenso e, novamente, o trade tático, o investimento tático. E para você dormir tranquilo e não precisar ser tático, trader, é simplesmente ter um portfólio balanceado e não achar que renda fixa morreu, renda variável morreu. Não, não. É ter um pouquinho de cada, vai ter oportunidade. Né? Principalmente na nossa renda fixa de título corporativo, título privado, debêntures, tá formidável, tá formidável. Nós perdemos a LCI de 3 meses ali, a LCA de 3 meses, mas temos ali os CDBs que, por mais que tenha imposto, tem liquidez depois de uma carência de 90 dias muito bom. Então, você ser ali muito razoável, tá? Não tentar ganhar a próxima bolada e ser sim razoável, pessoal, acho que essa palavra também é bem legal, né? Ser razoável, você vai navegar tranquilamente em 2024 ganhando dinheiro no boom das ações, ganhando dinheiro também depois com IPCA mais 7, IPCA mais 6 de empresas robustas e redondas e, se possível, também mandando bala em T-bills, tá? Ou nas TIPS, que são os T-bills, segue juros, títulos de curto prazo e médio prazo de juros americano, tá? E as TIPS você vai ali nos títulos de inflação, tá? Você também pode ter uma arrancada de inflação em algum momento aí, com o fiscal norte-americano ainda aceso. Então, acho que não ter um super-herói em 2024 vai fazer você ganhar dinheirinho em todas as estações. Tá? Acho que a estação de mercados do S&P está acabando recente, vai ter uma rentabilidade mais convencional. Vamos entrar aí numa lateralização barra alta do S&P, não só alta agora no segundo trimestre, e a gente vai entrar numa lateralização saindo da baixa dos emergentes. E aí os emergentes devem subir no terceiro tri. Essa é a minha expectativa, com coragem ali, ouro, posição em renda fixa também, tá? Bom, vamos para o quantitativo do Ibovespa. O que nós temos, pessoal? O Market Breadth está seguindo para a parte vendedora aqui, mesmo com o Ibovespa caindo. Ele está disfuncional pela primeira vez, desde que eu mostro ele para vocês aqui. Quando que isso pode acontecer, pessoal? Quando nós temos o Ibovespa caminhando para alta ou lateralização, só que duas grandes empresas cedendo, que é o quê? Vale e Petro. Então, o que faz o Market Breadth ele dar sinais de que o Ibovespa deveria estar subindo, quando o Ibovespa, na verdade, está caindo, tá? Ou seja, o Market Breadth está ficando caro, está indo para o seu prêmio e não para o seu desconto, para o vermelho e não para o verde, e o Ibovespa está caindo. O que explica isso, pessoal? Aqui, ó, o mapa de calor. Petrobras e Vale cedendo. Petrobras, principalmente recentemente. Enquanto o banco sobe, utilidade pública subiram, etc. Algumas outras empresas que compõem o índice subindo. Bacana, pessoal. Então, isso eu queria dizer para vocês. É um momento que a estatística e a correlação não tá legal, tá? Não tá batendo com o histórico, com a estatística e as correlações históricas. É um momento de cautela, mas não tá difícil ali de entender, tá? Quem tá dentro do mercado vai conseguir navegar, eu acho que de uma maneira tranquila. E como eu tentei resumir, março, abril e maio, pessoal, o que nós devemos performar como desconto, preço? Ainda em queda, mas uma queda barra lateralização. Algo parecido nós estamos fazendo já. Não tem grandes candles de baixa. Eu queria mostrar que nada em 2024 chegou em nenhum momento a arriscar o dinheiro de quem comprou em novembro. Esse foi o candle de novembro. Então o Ibovespa está sem dor, por isso que está sem fluxo, sem dinheiro novo. Porque quem comprou em novembro, ou quem comprou aqui entre julho, agosto, setembro e outubro, está no lucro longe ainda. Vejam que toda a mazela do Ibovespa, na verdade, quando a gente vai para o gráfico e elucida bastante, porque é visual, tá lateral, pessoal. Tá? Nós tivemos ali janeiro, um mês chato,
E depois não entrou dinheiro novo na venda. A oferta não sobressaiu sobre a demanda. Tem demanda compradora aqui ainda, olha as caudas, tá? Então, por mais que o Ibovespa não tenha decolado, tá havendo acumulação aqui, se a gente considerar que estamos fazendo topos e fundos descendentes. E não distribuição, não desovada, tá? Não. Quanto mais o preço, na minha opinião, se aproximar do candle de ignição aqui de novembro, pessoal, mais compras vai ter. Esse pessoal aqui vai começar a voltar a comprar com certo desconto. Como a velocidade foi muito grande, gera dor. Que dor é essa? Liquidez. Quem quer comprar não teve tempo, subiu muito rápido. Então, para mim, é natural imaginar entre os intervalos de março, abril e maio, pessoal, o Ibovespa navegando aqui, ó, estabilizando, tá? Então, março, abril e maio é esse movimento aqui, ó, não muito diferente de fevereiro e o início de março. Agora, do nada, em um único candle, como foi aqui em novembro, a gente pode ter um maio ou um junho fazendo isso, ó, bom, e já bateu o alvo. Então, é difícil, dói um pouquinho o estômago, mas eu creio, e é o meu cenário base, que a gente está passando por um período de acumulação. O Ibovespa lateralizar é o meu cenário base ainda para março, abril e maio. Para que alvos, pessoal? O CDI em relação ao fechamento. 141, 144 vai dar os 10% do CDI de valorização. É isso que eu imagino entre junho e julho, ou maio, junho e julho. Certo, pessoal? Os pontos são 124, você já conhece os pontos, mas eu quero elucidar aqui que esse, ou seja, agora, é o momento interessante de se acumular ações taticamente, porque lá em agosto eu creio que seja o momento de inverter, e mais para os títulos corporativos, e mais para defensivos e etc. Talvez olhar para as puts, para a proteção da sua posição, para as vendas de call, etc. Agora é mais venda de put do que venda de call, minha opinião. Ou calls ali para junho, calls para julho, tá? Acabam também sendo interessantes se você conseguir pegar um prêmio que não seja muito grande, tá? Beleza, pessoal? Então, atualizando meu cenário, eu faço o merchan aqui do pessoal da Levante. Quem quiser saber da Petro, tá? É um PDF de 8 páginas. Vai ter aqui preço alvo, certo? Otimismo, já falo para vocês. Ruído é a narrativa da Levante. Então, quem quiser, tem também o meu vídeo aqui, tá? Que não tem o relatório da Levante, mas tem a minha opinião, são 25 minutos. Eu devo fazer um novo vídeo para fazer merchan desse relatório, que tá legal, ancora as expectativas para o segundo tri. Minha posição, para finalizar a parte da Itaúsa, pessoal, nada mudou. Então, a Itaúsa, diferentemente do Ibovespa, bateu o CDI, né? Ela já valorizou o que ela tinha ali de fluxo. Então, ela fez análise até que você pode chamar de A, B igual a CD. Bom, tá? Chegamos lá entre 10 e 13, 10,51, já está ajustado pós os dividendos volumosos, já recebi inclusive os dividendos, e agora estou com uma call vendida a 10,45, fechou a 10,43, tá no dinheirinho, tá? Não me desfiz da call. Tenho aqui os principais descontos para o segundo trimestre, entre 9,77, perdão, e 9,42. Beleza, pessoal? Esse é o meu cenário aqui para a Itaúsa. Vendas de put a partir do 9,77 ou a partir dos 9,42, ordens limitadas a partir dos 9,77, a partir dos 9,42, VAC, né? Ou quem está mais pessimista, 9,2, 8,79. Os dois VWAPs aqui dão para mim a principal região de compra para a Itaúsa. Nesse momento, Brunão prefere fazer renda com as calls, tá? Mas ainda não necessariamente comprar put. Não vejo que comprar put é legal. Por quê? Porque ela vai dobrar já dobrou vai dobrar, perdão, o seu dividendo. Então o preço teto de uma Itaúsa que estava lá em R$12, R$11, foi por 15. Beleza, pessoal? Então se ela porventura ceder para uma narrativa universal aí de emergentes ou de Brasil, eu vejo oportunidade para vender mais put, tá? E de repente para zerar minha call em um lucro acima de 60%. Tá? Ela vence em abril, não é em março. Então tá bem interessante o price action da Itaúsa, muito parecido com a Porto Seguro nesse momento. Porto Seguro estou quase lançando call, já gravei vídeo inclusive para o pessoal lá do Macro Trader. Então, o que eu faria se eu não mexesse com opções, por exemplo, agora? Só compraria menos. Eu tenho R$1.000, compraria R$300 agora, R$400 agora, deixaria no CDI, tá? Cadastraria a ordem nos 9,77, nos 9,42, tá? 9,2, 8,79. Ia colocando as minhas ordens de desconto para esse segundo trimestre. Certo, pessoal? Eu preciso de um ZAG vendedor aqui para voltar às compras pesadas na Itaúsa. Uma belíssima movimentação e cenário base, então, completo nosso aqui. Feito isso, um grande abraço, pessoal. 26 minutos, vídeo longo de domingão. Desejo um ótimo descanso para vocês. Bom café da manhã, quem ainda está tomando. Agradeço a companhia dominical de sempre. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.